Beatriz e finalmente estou dando vida ao meu mais novo projeto de evangelização e formação humana voltado para as mulheres, o Sursum Corda. Mas neste primeiro vídeo nós ainda não vamos adentrar aos assuntos que diz respeito à natureza feminina, pois antes disso eu acho importante e interessante que eu faça uma breve apresentação a vocês do que se trata este meu projeto, como foi que tudo começou, por que eu decidi fazer isso, por que eu dei esse nome, né, Sursum Corda, o que isso quer dizer. Então vamos lá. Se for parar para eu analisar este meu chamado de trabalhar com mulheres, de lidar com mulheres, de cuidar de mulheres, se deu ainda na minha infância. Acontece que a minha avó materna mora numa casa bem de frente a um bordel. E a minha avó sempre conversou com as moças de lá, sempre foi muito respeitosa, né? E eu me lembro que um dia nós estávamos passando uma tarde na casa da minha avó e eu era criança, não lembro, né, quantos anos eu tinha, mas eu era pequena. Eu estava ali na minha inocência de criança, não entendia nada, né, sobre essas coisas. E aí eu me recordo que naquele dia nós fomos nos sentar na calçada, que dava bem de frente, né, ao bordel, e uma daquelas moças nos viu ali e veio até nós para conversar, né, como era algo comum ali com a minha avó. E aí aquela moça começou a falar um pouco sobre ela, sobre como era a realidade da qual ela vivia, e ela estava dizendo que ela estava feliz, vivendo daquela maneira, que ela estava bem, ela estava lá por vontade própria. E ela dizia que muitos familiares entravam em contato com ela, dando oportunidades de emprego, pedindo para que ela mudasse de vida, mas ela negava todos eles e dizia que estava bem. Mas o que me marcou muito foi quando ela disse que ali ela conseguia um dinheiro fácil. É claro que aqui eu não vou usar as exatas palavras que ela usou, pois foi muito vulgar. Mas basicamente ela disse que era um dinheiro fácil porque antes de ela ter com os homens, ela se drogava e acontecia tudo muito rápido e pronto, o dinheiro já estava nas mãos dela. E ela estava satisfeita com aquilo, ela estava feliz com aquilo. Mesmo sendo criança e não entendendo nada do que ela estava falando, né, do que se tratava, eu olhei para aquela moça e enxerguei uma contradição imensa entre o olhar dela e as palavras dela. Por mais que ela afirmasse a felicidade dela naquela vida, o olhar dela transmitia tanta tristeza, tanto sofrimento, e aquilo mexeu muito comigo, sabe? Ficou gravado no meu coração. Eu cresci e trago na memória essa lembrança viva, sabe? Daquele dia, daquele momento, daquelas palavras e daquele olhar, principalmente. E eu acabei crescendo com essa percepção muito sensível, né, do olhar, da mensagem que o olhar das mulheres carrega. E algo mais recente, mas que também já faz alguns anos que aconteceu, tem a ver também com uma outra moça, mas agora na casa da minha avó paterna. Ela morava no centro da cidade e toda noite, bem debaixo da janela da casa da minha avó, era uma casa quase que de esquina, à noite ficavam as moças ali, né? E entre todas elas tinha uma que me chamava atenção em especial. E sempre que eu estava lá na minha avó, ela me via, me cumprimentava, me dava sorrisos, era sempre muito simpática. Mas era aquela mesma questão, o olhar dela me chamava muito atenção, por transmitir uma certa tristeza, né, um certo sofrimento. E eu ficava olhando aquela moça ali, era uma moça muito bonita, e um dia eu fui conversar com ela. Eu cheguei até ela, né, e cumprimentei, conversei um pouquinho, e depois eu perguntei se eu podia dar um abraço nela. Porque esse era o desejo do meu coração, sabe? Meu coração tinha esse ímpeto de ir ao encontro dessas mulheres e abraçá-las, sabe? Demonstrar
um ato de amor sem segundas intenções, sem interesses, mas um amor que ela foi criada, criada por Deus, né, para receber. Então, eu perguntei se eu podia dar um abraço nela, ela aceitou. Eu percebi que ela ficou um pouco constrangida, um pouco envergonhada, porque ela estava seminua ali, né? Mas ela aceitou meu abraço e depois, claro, né, que eu parei de perturbar ela e voltei pra casa da minha avó. E aí teve um tempo que eu estava andando, né, no centro da cidade durante o dia e eu acabei vendo ela passando de longe, assim, e eu vi que ela estava grávida. E depois daquele dia eu nunca mais a vi, né? A minha avó mudou de casa também, depois eu nunca mais estive lá à noite, então nunca mais vi, né, aquela moça. Mas esses dois fatos da minha vida me marcaram muito e criaram no meu coração uma espécie de amor, né, para com as mulheres. Um verdadeiro desejo de ajudar essas mulheres, ajudar todas as mulheres, né, a resgatar, a restaurar a dignidade que nós temos. Em primeiro lugar, porque somos filhos de Deus, né, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E porque nós temos dignidade por sermos pessoas, né? Nós temos essa dignidade, nós temos um valor, nós temos uma sacralidade. Então este é o meu desejo, né? De ir ao encontro das mulheres e mostrar para essas mulheres que nós temos valor, né? Nós temos uma dignidade, que nós não precisamos nos sujeitar a determinadas coisas, que nós nascemos para muito mais. E um outro ponto se deu também quando na igreja eu passei a fazer atendimentos de oração e direção espiritual. Eu atendia diversas pessoas de diversas idades, com diversos problemas, com diversas histórias, mas me marcou muito também uma moça que eu atendi, que ela veio até nós dizendo que ela estava apaixonada e estava envolvida com um homem que já era casado. Era um homem que tinha muito dinheiro, que vinha sempre prometendo para ela que iria se divorciar para ficar com ela, mas o tal divórcio nunca chegava, né? Aquela velha história. E aí ela veio nos procurar porque ela estava perdidamente apaixonada por ele e a mulher deste homem havia tido conhecimento desse caso e ela fez um trabalho de macumba, né? Enviou para casa dela, começou a ameaçá-la e tudo mais. E nós estávamos ali para ajudar aquela moça. E eu fui ouvindo a história dela, fui me emocionando com a história dela, porque eu sou muito manteiga derretida, né? Então eu fui partilhando, né, daquele sofrimento que ela estava vivendo e nós fomos acompanhando ela e tudo mais. Até que um dia eu virei para ela, olhei nos olhos dela e disse, né? Se esse homem de fato se divorciar para ficar com você, você acredita mesmo que ele estando com você, ele não vai fazer a mesma coisa com você? Ele também não vai te trair? E claro que para nós que está de fora, isso é algo óbvio, né? É algo nítido de se enxergar. Mas para ela que estava vivendo, ela não conseguia ter essa noção, né? Então aquilo abriu os olhos dela, sabe? E ela decidiu largar o homem lá e seguir a vida dela, né? Então eu sempre estive trabalhando com mulheres, eu sempre estive partilhando dos sofrimentos, né, de mulheres. E tudo isso me motivou a estudar mais, a estudar de forma mais profunda a natureza feminina. E isso não foi do dia para noite, né? Foi em 2017, se eu não me engano, que eu comecei a estudar a fundo
E é desde então até os dias de hoje que eu venho estudando este tema, né? Venho perscrutando a nossa alma, a nossa essência feminina, aquilo que está na nossa identidade, né? A famosa feminista Simone de Beauvoir, ela dizia que ninguém nasce mulher, nós nos tornamos mulheres. E isso é completamente ridículo, né, da parte dela, porque nós fomos criadas por Deus com uma identidade. E na nossa identidade está impresso a nossa alma feminina. Nós temos não só as características físicas, biológicas, mas nós temos os sentidos, os sentimentos, as intuições femininas, né? Então isso está impresso em nós, não tem como negar, não tem como arrancar, não tem como dizer que isso não existe, porque está em nós, está impresso em nós, é uma realidade nossa. Então, o meu maior objetivo aqui é ajudá-las a se reencontrar ou a ter um primeiro encontro com a sua identidade feminina. Né? Eu quero aqui falar sobre a vocação da mulher, sobre qual é o nosso papel no mundo, sobre como nós podemos impactar todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? Os nossos familiares, em todos os lugares onde nós estivermos inseridas, seja na política, seja na igreja, seja na nossa casa, seja no meio profissional, enfim, né? Onde nós estivermos, nós temos que causar um impacto ali que vem da nossa alma feminina. E aqui eu quero mencionar uma frase dita por um filósofo cristão chamado Fyodor Dostoiévski, que disse que a beleza salvará o mundo. Talvez você já até tenha ouvido essa frase, porque recentemente ela tem sido muito utilizada, mas eu quero dizer que eu acredito muito fortemente nessa frase que ele disse, né, de que a beleza salvará o mundo. E nós, mulheres, somos possuidoras de uma beleza sublime, que é a nossa alma feminina. Então, se nós soubermos viver bem a nossa vocação, nós poderemos colaborar e muito com a salvação do mundo. Então, este é o meu maior objetivo aqui. Eu quero trilhar um caminho com você. Eu quero ajudar você a resgatar a sua feminilidade. Eu quero mostrar para você que tem algo aí dentro de você que precisa sair para fora. Talvez por falta de bons exemplos, talvez por influências, você acabou perdendo, né, essa feminilidade, perdendo a sua essência mesmo de ser mulher. E isso prejudica não só a você mesmo, mas também de uma certa forma todas as pessoas que convivem com você. Então eu quero ajudá-la, né? Eu quero trilhar um caminho com você. E vamos partir do começo mesmo, né? Eu quero mostrar ali as belezas que existem na sua alma, o que compõe a sua identidade como mulher, o que é esta alma feminina, o que existe ali dentro, o que não existe. Eu quero falar sobre as feridas da nossa alma feminina. Eu quero fazer com que você amadureça, eu quero fazer com que você cresça, com que você viva de fato essa vocação tão incrível que Deus te deu de ser mulher. Este dom, este verdadeiro dom, essa preciosidade, este privilégio que é ser mulher. E eu quero, com tudo isso, né, depois de trilharmos este caminho, depois de nós termos este conhecimento, depois de nós mudarmos certas coisas, passarmos a fazer coisas que não fazíamos, depois de tudo isso, eu quero enaltecer a sua beleza, eu quero tocar na sua autoestima, mostrando que a verdadeira beleza que existe em você está aí dentro, né? Que é, mais uma vez, a nossa alma feminina. E assim, é claro que eu não sei tudo, é claro que eu ainda tenho muita coisa para estudar, não sou melhor do que ninguém, não sou mais mulher do que ninguém, estou aqui para nós trilharmos este caminho juntas,
para nós amadurecermos, crescermos juntas, né? Eu tenho vivido essa experiência já faz alguns anos de buscar ser de fato a mulher que eu nasci para ser. E isso tem obtido resultados incríveis, não só para mim mesma, mas para todos que convivem comigo. E eu quero que você sinta isso também. Nem sempre eu fui assim como eu sou, nem sempre eu falei dessa forma, nem sempre eu me vesti dessa forma, né? E talvez com o tempo eu possa falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero te dizer que é possível sim você resgatar a sua essência. É possível sim você se tornar a mulher que você nasceu para ser e impactar o mundo com a sua existência e sobretudo com a sua alma feminina. E agora vamos falar um pouquinho do nome, né? Sursum Corda. Vamos lá. Sursum Corda significa corações ao alto em latim. Como eu disse, eu venho estudando, né? Venho trabalhando neste projeto aqui há uns 5 anos, mais ou menos. Mas, embora eu já tivesse ideias, né, do que eu queria fazer, eu tinha dificuldade em encontrar um nome, né, em nomear este meu projeto. E um dia eu estava na Santa Missa e estava apresentando isso ao Senhor, né, este meu desejo de realizar este projeto um dia, né, para as mulheres. E ali na missa, né, no momento da consagração, tem aquela parte que o sacerdote faz uma exortação aos fiéis, onde ele diz: corações ao alto. E nós respondemos: o nosso coração está em Deus. E em latim, né, inclusive na missa tridentina, se diz assim: sursum corda, né, corações ao alto. Elevemos o nosso coração, que o nosso coração de fato esteja em Deus. E na hora aquilo foi um estalo assim para mim. Ali eu vi que era o próprio Deus mesmo me dando o meu tão desejado nome, né, para o projeto, que é Sursum Corda, porque, como está aqui na descrição do meu canal, ser mulher é ser um lembrete do céu. Quando nós vivemos a nossa verdadeira beleza, que não é só exterior, mas é do interior para o exterior, nós comunicamos às pessoas um certo mistério, né? Quando alguém olha para nós, quando alguém olha para uma mulher que está de fato vivendo a sua vocação feminina, isso instiga a pessoa a querer enxergar aquela beleza, a poder tocar naquela beleza. Existe uma beleza maior ali, né? E uma mulher que vive a sua essência, que vive a sua vocação, é como essa exortação que o padre nos faz na missa, né? Corações ao alto. Nós estamos aqui para transmitir essa beleza, para transmitir essa harmonia do céu. Não estamos aqui para que as pessoas olhem para nós e parem o olhar ali em nós. Nós estamos aqui para levar as pessoas à suma beleza, que é Deus. Então, por isso eu dei esse nome e eu espero de fato ajudar vocês, né, para que juntas nós sejamos este brado, né, para o mundo. Sursum Corda, né, que nós mulheres sejamos de fato esse sinal do belo que é Deus.